Que maravilha. Também um prazer imenso. O Cortella, que chegou aqui em Londrina na quinta-feira, participou de um importante fórum, né? O Fórum CBN Ética nos Negócios, e nos dá o prazer dessa conversa ao vivo aqui com vocês. E eu queria começar até com o assunto ética, que você veio falar aqui, né? Tá tão em moda falar em ética. O que é ética? Ética é a proteção da nossa integridade, a proteção da nossa decência, é aquilo que faz com que a gente não se envergonhe de estar vivo. Há pessoas que, de alguma maneira, não se incomodam, né, com a vergonha, elas não têm vergonha na cara, né, como a gente costuma dizer. A ética é o conjunto de princípios e valores que você e eu usamos para decidir as 3 grandes questões da vida. Eu até escrevi um livro que trata do tema, trazendo essas 3 grandes questões, Raquel. Você e eu sempre temos na vida, na hora de comer, na hora de trabalhar, na hora de ir à igreja, na hora de relacionamento amoroso, afetivo, nós sempre temos 3 grandes perguntas, que são: quero, posso, devo. Quero, posso, devo. A ética são os princípios que a gente usa para decidir se aquilo que a gente quer é o que a gente pode e também o que a gente deve. Porque há coisas que eu quero, mas não posso. Coisas que eu posso, mas não devo. Coisas que eu devo, mas não quero. A ética, ela busca princípios e valores que equilibrem, e aí eu vou usar a palavra, a nossa conduta junto a outras pessoas. Por que você acha que a gente está nessa crise de ética, né? Essa crise que envolve aí falta, às vezes, até de moral, eu não sei se é essa a palavra certa para dizer tudo que está acontecendo, né? Por que a gente chegou a esse ponto? Olha, eu vivo hoje uma alegria cívica. Não porque nosso país está transtornado com várias coisas, não porque o nosso país está fervido, mas porque a gente não deixou, né, de fazer o que tem de ser feito em relação a coisas que estavam, né, não acontecendo. Elas estavam acontecendo, mas elas estavam escondidas no seu acontecimento. Eu costumo dizer que, de repente, no Brasil mais recente, nos últimos 10 anos, a gente acendeu a luz. Ao acender a luz, a gente viu que tinha um monte de rato correndo para lá e para cá. Parte desses ratos, a gente não sabia que estavam lá. Outros deles, a gente tinha escolhido, só não sabia que eles iam se tornar ratos. Outros desses nos beneficiaram de alguma maneira, sendo ratos. Outros a gente nem imaginava que poderiam vir a ser desse modo. Nós temos uma dificuldade hoje. Não dá para apagar a luz e fingir que eles não estão mais. Acesa a luz, não tem como fingir e apagá-la. Ora, o que é que nós temos no Brasil? A novidade no Brasil hoje não é a corrupção, ela é a apuração. Imprensa livre, tecnologia de mundo digital e algumas instituições democráticas mais sólidas fazem com que não haja tanto território para que o mal feito fique escondido. Até eu e você. Por exemplo, eu moro na cidade de São Paulo e como eu sou professor também na área de ética, as pessoas observam a minha conduta, inclusive no trânsito, né? Se eu estou de fato respeitando a faixa de segurança, se eu estou fazendo com que haja a possibilidade de gentileza na minha prática. Em outros tempos, eu poderia fazer isso de modo dissimulado. Hoje, uma pessoa pode, utilizando o seu mobile, o seu celular, gravar a situação e me colocar à prova. Então, nós estamos mais à prova, e eu vou insistir nisso. Nós não temos hoje mais corrupção, mais desvio na área pública e privada, né? Nós temos mais apuração. E, é claro, também uma maior recusa à corrupção. De uma certa maneira, uma das coisas mais danosas são as pequenas corrupções do dia a dia. Quando eu, por exemplo, eu cidadão, né, eu admito ir pelo acostamento na estrada, né, em vez de seguir aquilo que é a rota de todos, ou, né, eu simulo pagar o salário da pessoa que trabalha na minha casa, mas não registro. Né? E digo, mas tudo bem, mas é que se eu não fizer isso eu não vou ter, e é bom para ela, porque ela tem emprego. E aí começa toda uma conversa. E o nosso país hoje vive, sim, um momento especial, que não tem a ver com o governo só, porque, é claro, a gente tem várias estruturas de corrupção na área de gestão pública. Eu sei porque eu fui gestor público, eu fui secretário de Educação da cidade de São Paulo. Havia possibilidade de eu ser corrupto o tempo todo? Eu o fui? Não. Será que em algum momento eu pensei que eu poderia sê-lo? Como possibilidade, sim. Foi escolha. Eu digo sempre algo, retomando o nosso grande
Machado de Assis, não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião apenas o revela. Né? Não é a ocasião que faz o ladrão, ela apenas o revela. A decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Milhares e milhares de brasileiros do nosso país, todos os dias, acordam de madrugada, vão a pé, de ônibus, a cavalo, de charrete, de carro, de trem, de avião, trabalham, constroem uma das 10 economias mais fortes do planeta, mas não transigem, não desviam, não driblam. Para usar uma expressão nossa do interior, é pobre, mas é limpinho. Né? Então essa ideia da limpeza, nós estamos vivendo hoje um processo de limpeza que não pode perder fôlego. Nós não podemos nos acalmar porque algumas pessoas já estão detidas. Primeiro que alguns o estão, não necessariamente todos ficarão, alguns ainda não estão e precisam estar, e alguns ainda não se mostraram como sendo futuros candidatos à detenção e depois à prisão. Por isso, vou usar uma expressão, e aí eu concluo, uma expressão que eu gosto demais, né, do Winston Churchill, que ele falava isso em relação, né, ao esforço britânico para combater o nazismo na Europa, quando a Inglaterra está sob ameaça fortíssima. E ele dizia, nós temos que fazer muita força ainda, dizia ele, por uma razão, nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. E no Brasil, nós não estamos nessa questão no começo do fim, nós estamos no fim do começo. E eu te pergunto, você é um otimista? Você acha que o povo brasileiro é um otimista? Sempre, eu sou otimista por uma razão. Eu digo isso em todos os lugares que posso, já escrevi sobre isso. Eu sempre acho que o pessimista é um vagabundo. Né? Toda pessoa que é pessimista, ela é vagabunda por uma razão. Porque a melhor maneira de não precisar fazer nada e não se mexer é acreditar que de nada adianta se mexer. A melhor maneira de eu ficar sentado onde eu estou é eu acreditar que não adianta eu levantar de onde eu estou. Né? Nesse sentido, o pessimista é vagabundo. Aliás, quando ele é vagabundo mesmo, né, ele nem chama a si mesmo de pessimista, ele chama de realista. Porque aí é que não tem saída mesmo. Né? Aí que não tem saída. Agora, o otimista, ele não pode ser otimista ingênuo, tonto, que acha, não, tudo vai dar certo. Não é assim. O otimista, ele sofre bastante. Porque ele precisa levantar, ir atrás, se juntar, querer arrepender, voltar outra vez, grudar, achar que não dá certo, insistir. O pessimista não, ele está ali no sossego, né? Ele está achando que as coisas não vão funcionar, então ele não faz nada. Aliás, eu costumo brincar, nós estamos num momento próximo ao aniversário simbólico de Jesus de Nazaré, né? Os cristãos se lembram disso e outras pessoas que acompanham. Acho que Jesus tem várias mensagens boas, mas uma delas é especial. Todas as vezes que ele fez com que alguém voltasse à vida, isto é, saísse do estado de letargia, né, quando, segundo os cristãos, ele trazia vida, ele dizia assim, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Ele não dizia assim, levanta e deita mais um pouquinho. Né? Levanta e dá uma descansadinha. Levanta e vai dar uma esticada. Claro que não. É levanta-te e anda. Shakespeare, nosso estupendo, né, escritor de grandes peças de teatro, ele tem uma obra clássica chamada Henrique IV, em que há uma frase de uma personagem que dá, Raquel, a única opção que nós temos na vida. Pensando no lago Igapó, né, no qual fui criado perto dele, em Londrina. Né, ele dizia assim, ou afunda ou nada. Ou afunda ou nada. O otimista é aquele que acha que, embora seja difícil ter de nadar, é possível fazê-lo. E é melhor do que afundar. O pessimista, ele escolhe afundar para não ter que fazer esforço nenhum. Por isso, todo pessimista é vagabundo. Zona de conforto, né? A gente teve um período bastante turbulento pela questão da eleição, um país dividido, todo mundo brigando, brigou até na família, a gente não sabe nem se vai ter Natal esse ano. E eu te pergunto, isso é sinal da nossa democracia? Isso é importante? Olha, a gente precisa de um alerta. A Mahatma Gandhi dizia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. A disputa, o debate, a divergência, ela é extremamente criativa. O que não é criativo é o confronto. Há uma diferença entre conflito e confronto. Por exemplo, no campo da política, no campo da eleição, você tem um conflito, divergência de postura, de ideias, de candidatos, mas você não pode ter um confronto. Porque no conflito, a divergência vem à tona e você chega a um consenso ou uma vitória. No confronto, você quer anular a outra pessoa.
Às vezes nós na imprensa falamos assim, porque houve um conflito na fronteira, né, de dois países. Que conflito? Aquilo é confronto. Né? O confronto é quando você tem a necessidade de extinguir a outra pessoa para que ela não exista. Às vezes se fala até no futebol de modo equivocado, haverá hoje um confronto entre o time tal e o tal. Não, futebol é conflito. Aliás, porque se o outro time desaparecer, não haverá mais jogo. Certo? Não haverá o jogo. O futebol, por exemplo, é sempre um conflito em que haverá um vencedor, aquele que for mais capaz, né? Desde que não haja desvio, roubo, enganação, aí ele terá a vitória honrosa. Nesse momento do nosso país, que a gente passou no ano de 2018, foi difícil, porque nós estamos aprendendo a olhar outros modos de fazer democracia. E várias pessoas se empenharam muito, e ainda se empenham, para que a nossa democracia persista. Para que pessoas que foram eleitas em vários lugares, que elas tenham sim um compromisso com a vida coletiva democrática, né, marcada pela autonomia, pela liberdade, e que não seja apenas um discurso. Nosso país merece, né, uma democracia mais sólida. Agora, sempre lembra, democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. Democracia não é ausência de ordem, ela é ausência de opressão. E a opressão existe quando eu sou impedido de manifestar meu pensamento, praticar a religião que eu desejo, ter a minha orientação sexual, se é assim, né, que a minha natureza colocou, ter o meu modo de conduta, desde que não agrida, não fira a minha comunidade do ponto de vista, né, da ruptura, da decência coletiva, dentro daquilo que faço. Por isso, nosso país viveu, sim, 2018, momentos complexos, difíceis, mas é um aprendizado. Né? Nós hoje somos jovens. A democracia que em 1988 expressou a sua Constituição mais aberta, mais inclusiva, e nós estamos fazendo 30 anos. Eu nunca esqueço de uma conversa há alguns anos com o ex-reitor da Universidade de Cambridge. A Universidade de Cambridge, na Inglaterra, tem mais de 800 anos. O Brasil tem 518. A Universidade de Cambridge tem mais de 800 anos. E nós éramos um grupo de brasileiros, discutíamos, todos animados, falando. E o ex-reitor de Cambridge, observando, uma hora ele virou para nós e disse assim, vocês têm que ser mais calmos, vocês brasileiros são muito ansiosos. Vocês têm que lembrar que o mais difícil é nos primeiros 400 anos. Vocês então, já estão em 500. Essa ideia de que o mais difícil é nos 400 anos, nós estamos com 30 anos de uma democracia. Se ela for mantida, e precisa sê-lo, numa rota como aquele, em que a gente tem divergência, mas não quer humilhar, que a gente tem, né, algum tipo de conflito de ideias, mas não quer achar que isso é um modo de pensar, eu tenho um princípio. Não é porque alguém pensa diferente de mim que ele está errado. Mas não é porque ele pensa diferentemente de mim que só por isso ele está certo. Eu posso estar certo também. É uma oportunidade de reflexão? Bastante. Nós estamos aprendendo muito. Nós estamos tendo a maior aula de educação moral e cívica de toda a nossa história. Quando, né, na ditadura Vargas, né, se criou a disciplina, né, de educação moral e cívica, né, e depois, né, no governo do João Goulart se criou a disciplina, a partir do Anísio Teixeira, de Organização Social e Política do Brasil, a gente não aprendia tanto na escola. Nós estamos aprendendo democracia, civismo, debate, agora. Inclusive o que a gente não deve fazer, o que a gente deve e o que não deve fazer. Portanto, nossa maior aula de educação moral e cívica nos últimos 10 anos. Cortella, vou dar um recadinho para o nosso telespectador. Você pode acompanhar, você que está nos acompanhando também no Facebook, aqui na Rede Massa, enfim, no portal. Pode mandar sua pergunta. A gente tem o WhatsApp que está disponível, está aí na tela, 99992-9995. Tá aí o telefone, pode mandar pergunta. A gente vai se esforçar aqui para dar tempo para responder tudo, né? Bom, a gente estava falando de otimismo, dessa esperança aí do brasileiro. Muita gente apostou todas as fichas nisso e a gente tem discussões importantes. Você como educador, e a gente tem ouvido a questão, por exemplo, de escola sem partido. Como é que você vê essas propostas? Ainda não estão consolidadas, mas enfim, está posta aí, né? A opinião, é nosso futuro presidente. Como é que o educador você vê? Primeiro que um projeto como Escola Sem Partido, ele é uma possibilidade da democracia. Numa democracia, grupos de interesse apresentam os seus projetos. E ele é debatido. Se ele for constitucional, ele pode ser aprovado.
No caso do Escola Sem Partido, há uma questão de natureza constitucional, porque o próprio Supremo nosso está debatendo com o indicativo de que o projeto em si, ao instalar uma espécie de tornozeleira eletrônica, né, nos professores em sala de aula, ao colocá-los sob vigilância e bloquear uma parte do que seria o pensamento mais livre, que ele não é constitucional. Mas eu não desprezo, eu não adiro, não apoio, mas eu não desprezo os argumentos de quem defende a noção do projeto Escola Sem Partido. Isto é, eu não acho que quem fala isso, né, é porque é tonto. Ao contrário, a pessoa tem a perspectiva de que a escola não sirva como ferramenta de doutrinação. Não sirva como doutrinação. Ora, eu fui educado no nível de pós-graduação, né, e fui formado muito pelas ideias de Paulo Freire. Paulo Freire foi meu orientador de doutorado. Né, eu trabalhei com ele 17 anos. Se há alguém que recusava a doutrinação em sala de aula, era Paulo Freire. Aliás, filho de militar que era, aliás, de oficial, né, da Polícia Militar de Pernambuco, o pai dele antes atuou no Exército, ele tinha a doutrinação dentro de sala como sendo algo inaceitável. Né? O pensamento de Paulo Freire fala em autonomia, em liberdade de reflexão, em capacidade de respeito recíproco. E aí eu volto ao ponto. O projeto, em vários lugares, Escola Sem Partido, ele pode ser apresentado como discussão na nossa legislatura, seja que está se encerrando, né, seja na próxima, mas eu acho que ele é, primeiro, ele é inadequado enquanto organização da vida pedagógica, porque ele instala um clima, né, que é muito perigoso no cotidiano. Colocar, por exemplo, como é o projeto, né, um cartaz em sala de aula dizendo que o professor não pode manifestar posição, né, que agrida as coisas que a família pensa, ou seja lá o que for, é estranho, né, porque o que será isso? Você tem uma família dentro de uma cidade em que os pais e as mães, né, ali defendem a ideia de que não existiu evolucionismo, que é uma lei científica, que Darwin está equivocado e todos os que o seguem, que só existiu o criacionismo, ou seja, que Deus fez o homem e a mulher e fez todos os seres. E aí um professor está ensinando uma lei científica que é o criacionismo. Não é uma discussão mais o criacionismo. Ele é uma lei científica colocada. Aí uma linha tênue, as pessoas se ofendem. Um professor também não pode omitir que o criacionismo é uma das possibilidades de explicação, mas não no campo da ciência. Ele não pode colocar o criacionismo como ciência. E não pode colocar o evolucionismo darwinista como religião. As duas coisas. Por exemplo, quem é que defende escola com partido? É estranho. Uma parcela das pessoas que falam, né, em relação a essa lógica, elas defendem que no Brasil, nos 30 anos mais recentes, aquilo que é o pensamento marxista ou o pensamento de uma esquerda determinada fez a cabeça das pessoas. E eu tenho um argumento que eu acho que serve como imbatível até o momento. Se esses professores, durante 30 anos, ensinaram pensamentos de esquerda para as crianças e jovens durante 30 anos, e essas crianças, quando adultas, elegeram um governo de direita, que se coloca como sendo um governo de direita, alguma coisa está estranha. Ou quem fez a cabeça não fez, ou se fez de modo tão equivocado que o pensamento marxista colocado dentro da sala de aula gerou a escolha de mais de 50 milhões de votos numa democracia para candidatos ligados ao pensamento de direita, autoproclamados de direita. Então, há necessidade de olhar melhor. Por último, nosso país tem coisas muito sérias na área de educação escolar para a gente imaginar que os nossos temas são sexualidade das crianças, a orientação que se faz em relação à conduta. Claro que isso importa, mas não é essa a questão central. A questão central é o analfabetismo adulto, é a dificuldade de uma criança seguir na educação básica até o final do ensino médio, é a gente derrubar a lógica de que metade dos que chegam, né, no ensino médio não concluem, que existe uma evasão escolar muito forte ainda, que crianças chegam até o 5º, 6º ano, né, do ensino fundamental sem ainda ter uma alfabetização mais ampla, que num país que tem como lema na bandeira ordem e progresso, escrito que a gente ainda tem 13 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira.
Então, eu não estou Muito sério, desprezando, né? Raquel, não estou desprezando A discussão. quem acha que tem que trazer a necessidade de não se fazer doutrinação, mas doutrinação nenhuma. Escola sem partido, escola sem religião, escola, né, sem interferência. Mas não sem discussão. Discussão de maneira alguma. A capacidade escolar, ela não pode ofender aquilo que a família tem como seu valor. Mas ela também, a escola, por ser uma escola pública, numa república, ela não pode omitir-se em relação a conteúdos que são necessários tratar. Vou te contar uma coisa, quando alguém diz que a escola não deve falar, por exemplo, sobre sexualidade, você não faz ideia. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo. Se a gente não tiver aulas de orientação sexual, uma menina de 13, 14 anos de idade, o que tem sido comum, infelizmente ainda mais no Brasil, 13, 14 anos de idade que ela engravida, numa gravidez não desejada, não orientada, né, em relação a métodos que ela possa evitar, né, a concepção, essa menina tira 2 pessoas da escola. Ela, que ela vai interromper o processo de escolarização, e a criança dela, que será uma criança sem apoio, sem estrutura. Para nós, na área de educação escolar, é muito arriscado que não se trate do tema sexualidade e orientação sexual. É óbvio que a gente não pode adiantar a sexualização de crianças, fazê-las dirigir a sua energia para a sexualidade. Isso é fora, isso a família cuida, né? E precisa fazê-lo. Mas boa parte das famílias brasileiras não o fazem. É raríssimo. Se eu perguntasse agora, olhando para a câmera, eu não o farei, né? Mas se eu perguntasse agora, olhando para a câmera, você pai, você mãe que nos assiste, teve com teu pai e tua mãe alguma conversa sobre isso? Ou você tem com teu filho ou filha alguma conversa sobre isso? Ou ele aprendeu na rua? Melhor do que aprender na rua, porque às vezes é bom algumas coisas que a gente aprende na rua, mas nem tudo. É melhor aprender numa sala de aula em que alguém possa, sem dar sexualidade precoce, erotização desnecessária, sem fazer com que a borboleta saia do casulo antes da hora, porque o voo dela será curto, trazer o tema também. Agora, de repente, começa a se discutir coisas em relação à educação escolar que não faz sentido. Nós temos uma série de conteúdo, de formação, de disciplina. Importantíssimo. O presidente eleito, né, com toda razão, disse que ele gostaria, e eu também, né, que as escolas brasileiras se referenciassem no padrão das escolas militares. E eu dei uma entrevista outro dia em que eu dizia, eu também, se eu fosse um dia ministro da Educação do Brasil e tivesse recurso financeiro para formar docentes e oferecer às escolas, quaisquer delas, o mesmo padrão que as escolas militares no Brasil, seria o nosso sonho. Nossas escolas militares, elas são referência. Só que elas têm um orçamento por aluno 4 vezes maior do que uma escola não militar. Eu não quero que a escola militar deixe de ter esse orçamento no nível estadual ou federal, também, mas que as outras também tenham. Claro, quem não quer uma escola com disciplina, com organização, com capacidade científica. Nas escolas militares se entra por meio de exame, né? Você tem uma seletividade ali, e elas são de alto nível. Eu não acho que uma escola militar, por exemplo, que ela seja disciplinada apenas porque a disciplina é militar, mas porque a organização o é, né? A gente tem imagens aí que a gente está acompanhando da Escola Militar aqui de Londrina. Uhum. Foi aniversário de 1 ano da Escola Militar. Sim. Agora. E os resultados estão sendo surpreendentes. Eu tenho testemunhos de pessoas, a pessoa que faz a merenda, ela falou que os alunos eram terríveis, que não respeitavam, jogava até coisa nela. E que hoje eles falam bom dia, boa tarde, respeitam todo mundo. E o bairro lá melhorou muito, né? Enfim, pelo menos o exemplo foi uma então, referência. Veja só, a disciplina militar estrito sensu, ela é aplicável a militares. E por uma finalidade específica, a hierarquia, a estrutura. A disciplina, não a disciplina militar, a disciplina em si, ela é sempre desejada. Uma escola usual que faça com que aquilo que é o princípio de organização, de ordenamento, do respeito comum, ele reciprocamente apareça numa escola, seja ela militar ou não, é sempre defensável. Evidentemente que a disciplina militar numa escola, ela não poderá funcionar para todas as coisas nem o tempo todo. Quando se diz que as crianças passaram a se comportar melhor, ótimo! Isso tem que acontecer em qualquer lugar, inclusive em casa, né? Em casa, na rua, em todos os lugares.
Ora, nesse sentido, não é porque ela é militar, é porque ela é uma escola também, além de militar, estruturada, organizada, com docentes melhor preparados, né? E, acima de tudo, com uma estrutura de disciplina que beira, em vários momentos, a capacidade organizativa, mas que não pode ultrapassar isso. Por exemplo, a ciência, como criação, como inovação, para o mundo da indústria, o mundo da produção, ela não pode ser amarrada numa disciplina fechada. Ao contrário, né? A ciência, ela avança, ela cria na dúvida, na perturbação do óbvio, né? Uma ciência absolutamente disciplinada no ponto de partida, ela não é criativa, ela é repetitiva. Eu não posso ficar esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Isso é necessário na atividade militar, e eu não tenho a menor dificuldade de falar isso, porque eu faço muitas palestras, seja em polícias militares ou instituições do Exército, do Marinho, da Aeronáutica. Tenho admiração por essa capacidade, né, de estruturação profissional, mas não é tudo que funciona. Por exemplo, o cientista tem que ser criativo. E aquela figura clássica do Einstein, né, com o cabelo meio desenrolado e a língua para fora, quase que imitando Mick Jagger, né? É alguma coisa que pode até ser engraçada, e ela o é, mas ela marca um pouco a noção de que a disciplina fechada, a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores, ela não funciona o tempo todo de todos os modos. Por isso, para algumas coisas é bom e para outras não é. Bom, você tocou num assunto bem importante, que é o pensar aí, essa necessidade que a gente tem de estar refletindo, do autoconhecimento, da análise, né? Que ainda não está para todos, mas a gente ainda chega lá. Eu vi nesses dias aí, especialmente na quinta-feira, quando teve o Fórum de Ética nos Negócios, que as pessoas te assediavam, foi uma fila imensa para tirar foto. Eu acho que bom, a gente tem outras referências também, o Pondé, o Clóvis de Barros, mas Karnal. assim, o Karnal, mas eu fico pensando assim, quando que um professor, né, um educador teve fila para tirar foto com ele? Pois é. As pessoas estão pensando mais, filosofia é pop? A filosofia pode se tornar pop, ela não pode se tornar popularesca. Isto é, ela tem que ser simples para ser comunicada, mas ela não pode ser simplória. De fato, nós que estamos atuando no campo da reflexão da filosofia, que somos acadêmicos, quando você citou, né, o Clóvis, o Karnal, o Pondé e eu, você está falando de doutores na universidade, que tivemos carreira, etc. E todos nós tivemos algo que nos favoreceu imensamente. Nós decolamos a nossa reflexão, que estava numa sala de aula com 40, 50 pessoas, para uma estrutura mais ampliada por meio da mídia, da TV, do rádio e do mundo digital. De repente, eu encontro, como eu encontrei em Londrina nesses dias, menino de 14 anos de idade que me para bem no bosque, em Londrina. Posso tirar uma foto com você? Eu falo, você me conhece da onde? Ele diz, eu vejo vídeo teus, né, na internet, eu leio livro teu. Hoje, 40% do meu público leitor tem menos de 20 anos de idade. Lembrando que o Cortella tem 38 livros 38 publicados, aliás, e ele vai contar pra gente do lançamento dele aqui. Pois é. Que tem lançamento ainda. Sim, olha só, eu estou lançando agora, essa semana que nós estamos terminando, né, lançando um livro novo chamado O Melhor do Cortella, que é uma seleção de frases, ideias, pensamentos, que a editora Planeta está fazendo, com, né, uma organização dos 38 livros que eu tive, frases, ideias, que posso servir, aliás, em capa dura, né, porque a finalidade é algo que pode ser manuseado com mais facilidade. E isso tem já o lançamento a partir de hoje, né, dia 1º, em vários lugares você vai encontrar. Mas eu também estou produzindo uma coisa que eu não imaginei que eu faria. Como o jovem me procura muito, eu resolvi fazer, ele está pronto, vai sair em março do ano que vem, um livro de filosofia, né, para essa faixa etária, né, de 14 até 30 anos de idade, chamado Filosofia e Nós com Isso. São vários capítulos com a ideia disso. Isso é coisa de velho, filosofia? Isso é coisa de quê? E isso com religião? E isso com política? E isso com ecologia? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas boas é que, sim, a filosofia pode se tornar, né, eu tenho encontrado, eu estou em Londrina desde quinta, que é a minha cidade, saí a caminhar com Cláudia, minha esposa, para que ela visse os lugares onde eu andei quando eu tinha 10 anos de idade, 8 anos, onde meu umbigo está enterrado, né, todas aquelas coisas que a gente coloca. E várias vezes eu fui parado.
por dois tipos de pessoas. Umas que diziam, a gente te vê na TV ou te vê nas coisas e gosta muito porque você diz que é pé vermelho e que é caipira. E eu sempre digo, né, que eu sou caipira e sou pé vermelho. E segundo, a gente gosta dos teus livros. E é gostoso você imaginar, né, eu não sou um artista no sentido técnico da palavra, não sou uma celebridade nesse sentido. É sim. Né? Então, nesse sentido de fazer, eu não sou atleta, pelo óbvio. Então tem uma série de coisas. Agora, imaginar que professor, né, possa ser parado. E eu vou te contar uma coisa. Há 20 anos, às vezes eu encontrava algum jovem, né, de 15 anos, e ele dizia assim, meu pai gosta muito de você. E eu ficava feliz. E agora eu encontro o pai. Falei assim, meu filho te adora. Eu falei, que bom, quantos anos ele tem? 11. Né? Você já imaginou? Eu aprendi a ler, né, em Londrina, no grupo escolar Hugo Simas, ensinado pela dona Mercedes. Muita gente em Londrina ou no Paraná aprendeu com a dona Mercedes. Eu termino a apresentação desse livro, O Melhor do Cortella, falando dela, né, exatamente do quanto que eu sou grato a alguém que, tendo me ensinado a escrever manualmente, a ler e escrever, né, me ajudou nisso. Agora, a filosofia, ela ganhou hoje um ar de mais reflexão, porque, por exemplo, o Clóvis de Barros Filho não é da área original de filosofia, ele é da área de direito e de comunicação, né? O Karnal é da área de história, o Pondé e eu, sim, somos da área de filosofia como formação. Mas o pensamento filosófico, o pensar mais ele apareceu como uma possibilidade. Eu até lancei em 2017 e 2018 dois livros com o Maurício de Souza, com a turma da Mônica. Os livros se chamam Vamos Pensar um Pouco e o outro chama Vamos Pensar Mais um Pouco. Agora, atenção na frase. O livro se chama Vamos Pensar um Pouco, não é Vamos Pensar Pouco. Certo? É um pouco, não pode esquecer. Um pouco, não é pouco. Cortella, vou te pedir um minutinho, a gente vai sair para o intervalo e a gente volta respondendo as perguntas que vocês estão mandando. Pode continuar a mandar pergunta no Facebook, no WhatsApp e continuamos ao vivo no Facebook. A gente dá um intervalo aqui pela Rede Massa, mas o Facebook continua ao vivo. Já voltamos. Isso que é importante, a gente poder conversar e trocar ideias, né? Eu acho que, apesar de tudo, essa abertura está acontecendo, isso é sensacional, né? É muito maravilhoso. Nunca imaginei. E a nossa pergunta, até te adiantando, é uma pergunta sobre liderança. Vamos falar. A pessoa quer saber, eu não enxergo gente ali. Onde que você está lendo? Eu não estou vendo nada. Quero ser líder, está bem aqui, no nosso teleprompter, quero ser líder, chefe... Eu estou sem TP aqui. Qualquer um pode ser. O que é que eu preciso para ser líder? Muito, eu falo com alegria sobre isso. É o Hermínio de Londrina. Que bom. Falaremos com gosto. Tem mais perguntas? Ensino à distância presencial também. Sim, vamos falar com o que for necessário. Bacana. Nossa, eu anotei tantas perguntas para você aqui. A minha encrenca, eu apresentei durante anos um programa na Sesc TV chamado Modernidade. E a minha maior encrenca, eu não conseguia ler o TP. Aí os câmeras me apelidaram de Mr. Magu. Não enxergaram. Você usa o óculos. Mas porque, como... nós estamos voltando já. Dá licença, DR. Dá licença, senhor. Vai. Amanhã, às 1h15, eu vou estar aqui no Show de Bola conversando com um papo muito legal com o Sérgio Malucelli. Mais quanto? Não perca, hein? Tem 3 perguntas, mais 2. E voltamos com o Cidade Entrevista, com o nosso convidado para lá de especial, Mário Sérgio Cortella, filho da terra aqui de Londrina, paranaense. Vai receber o título, inclusive. Segunda-feira agora, na Assembleia Legislativa do nosso estado, eu receberei com alegria o título de cidadão benemérito, né, do estado do Paraná. Como muito claro, cidadão eu já sou, né, por conta até da minha atividade e daquilo que eu gosto. Você sabe que eu sou também cidadão benemérito em Londrina. Sim. No ano de 2013, a Câmara de Vereadores me ofereceu também essa capacidade de ser honrado. Vamos responder as perguntas já. Chefe, é o seguinte, chefe qualquer um pode ser.
o que eu preciso para ser líder? É o Hermínio de Londrina que está te perguntando. Você sabe que a educação tem que formar lideranças. Nenhum e nenhuma de nós lidera qualquer coisa, mas nenhum e nenhuma de nós é incapaz de liderar alguma coisa. Qualquer um de nós é capaz de liderar algo, mas ninguém lidera qualquer coisa. Por exemplo, eu, Cortella, fui secretário de Educação, liderava a secretaria, mas eu nunca alfabetizei uma criança. Mas é talento isso? As pessoas ficam perguntando isso é talento ou estudo? Se fosse talento, nascido pronto, não precisaria de escola, né? Não precisaria nem de livro sobre isso. Quem é, quem não é, lamento, a vida é assim. Né? A vida segue. Por exemplo, eu sou alguém que é comunicador, tal como você. O que nasceu pronto em mim? A capacidade vocálica. Eu tenho uma voz boa para rádio, para TV, para sala de aula. Isso nasceu comigo, mas tive que desenvolver. Estudou muito. Claro, tem que ser. Agora, tem um ponto. Há uma diferença entre liderança e chefia. A chefia, ela é um cargo, a liderança é uma função. A um chefe você obedece, a um líder você admira, procura, segue. Por exemplo, vários de nós pudemos ter pais ou mães que foram de nós apenas chefes. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Outros foram líderes. Eu várias vezes queria ir bem na escola, no grupo escolar Hugo Simas em Londrina, ou no colégio de aplicação, queria ir bem, porque eu admirava meus pais e eu queria que eles ficassem contentes. Eu não tinha medo de apanhar. Eles não eram meros chefes para mim. Um chefe é aquele que se obedece, porque ele tem o poder. A um líder, você admira. Como é que você faz para um chefe se tornar líder? Ele precisa, primeiro, ter um espírito de trabalho coletivo, de reconhecimento, de atuação conjunta. Segundo, manter a cabeça aberta, imaginando que a tarefa da liderança, como disse um dia Ralph Nader, o verdadeiro líder não forma seguidores, forma outros líderes. Uma pessoa que forme seguidores, se ela perde potência, o grupo perde fôlego. O verdadeiro líder forma outros líderes, não forma seguidores. Aliás, a gente falava de Jesus de Nazaré no outro bloco, ele formou líderes, não formou seguidores, a tal ponto que quando ele é executado, as pessoas continuaram. Eram 12, um traiu, sobraram 11, entrou Matias no lugar, os 12 saíram pelo mundo. Ele disse, agora você vai e faça o que eu fiz. Ele não falou, senta e fica chorando, porque eu morri, mas eu ressuscitei e um dia eu volto. Isso aí no campo das crenças. A lógica é outra, por isso, um líder, ele tem que se formar com humildade, com inteligência, e especialmente com um sentido de comunidade de trabalho. Um chefe está na hierarquia, um líder não. Um líder se forma para ele servir. Aliás, eu uso uma frase que parece um trocadilho, ela não é desse modo, e ela aparece muito num livro meu mais antigo chamado Qual é a Tua Obra? A tarefa do poder é servir, não é se servir. Todo poder que em vez de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. O poder do magistério, o poder do magistrado, o poder do empresário, o poder do pai e da mãe, o poder da comunicação, a tarefa do poder é servir a uma comunidade, a um projeto, à vida. Todo poder, repito, que em vez de servir, serve a si mesmo, um poder self-service, esse é um poder que não serve. E é isso que a gente tem de entender. O líder, ou a líder, é a pessoa que serve, e não que se serve. Fica o recado aí, é aprendizado, porque para poder avançar. Nossa próxima pergunta, é melhor aprovar a criança sem que haja conhecimento para evitar evasão? É o Wander Cardoso. Você sabe que há no Brasil, nos últimos 30 anos, vários projetos de educação por ciclos, na educação básica, em vez de ser mera seriação, em que não há retenção, reprovação de um ano para outro. Vários desses projetos são inspirados em coisas do mundo afora, na Inglaterra, na França, em vários lugares onde assim é. Muitas vezes é melhor você aprovar uma criança em vez de retê-la, para que ela não saia da escola, do que ao fazer a retenção que ela abandone o processo. Se ela fica passando de ano sem o aprendizado, é preciso que a escola cubra aquela lacuna na sequência. Vou dar um exemplo banal. Quem aqui já teve crianças ou deu aula na educação infantil, em que não há retenção, ela vai de 4 para 5 anos, 5 para 6. Às vezes você vê uma criança que em dezembro não estava entendendo algumas coisas, como não há retenção, ela está no ano seguinte lá. Em fevereiro ela entende. Já imaginou se você faz a retenção dela? Você ia produzir nela
né, uma brutalidade em relação àquilo. Então, a lógica não é a facilitação da aprovação. Não pode ser a facilitação da aprovação. Tem que Esse deve ser o erro, né? Claro. Porque tantas pessoas questionam. Não é para facilitar a aprovação, é para dificultar a reprovação burra, que é aquela que acontece por culpa da escola. Afinal, quem é o educador? E aí a gente vai ter que ter um papel fundamental aí, claro. O professor também, né? Então, de estar envolvido não pode nesse fazer processo. a aprovação automática como sendo algo que favorece a aprovação de qualquer modo, mas como aquilo que em várias situações dificulta a reprovação idiota, que é aquela que acontece porque a escola não se organizou direito. A gente tem perguntas no Facebook, dá para acompanhar já. Olha lá, Ana Consuelo França, o que você acha sobre a privacidade da criança e adolescente? Concorda em fiscalizar as redes sociais e o celular, já que os pais são os responsáveis? Concordo plenamente com a supervisão, o acompanhamento. Quando eu era menino em Londrina, minha mãe olhava da janela onde eu estava, o que eu estava fazendo. Né? Hoje a grande janela é o mundo digital. Né? Sim, acompanhar, é tarefa de quem educa, enquanto a outra pessoa não tem autonomia, é tarefa acompanhar. Se o nome disso é fiscalização, que o seja. Né? Eu não posso, de maneira alguma, abandonar as pessoas pelas quais eu sou responsável, as crianças e os jovens, a ele fazer o que ele quer. Ele está no quarto dele, é o mundo dele. Não, de maneira alguma. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo. Por isso, pais e mães, temos de aprender, eu agora já sou avô de 4, né, temos de aprender a lidar com o mundo digital também, para poder acompanhar. Né, como é que é isso, quais as comunidades, qual é o jeito. É sim uma tarefa. Mas e a privacidade da criança? Ora, você não pode, de maneira alguma, é a mesma coisa que você dizer, e a privacidade do político? Né? E o dinheiro dele, que ninguém sabia se ele tinha ou não, nós não vamos respeitar a privacidade dele? Claro que não. Há mecanismos de supervisão, né, daquilo que é o recurso público, a transparência na família. É uma maneira de ensinar, jeito. Né? Sim, vai ensinando desde cedo. Né? A gente tem uma outra pergunta que é com relação a EAD, né? É o William de Londrina. Você acha que o EAD é eficaz tanto quanto o ensino presencial? Então, o EAD, que é o ensino à distância, ele tem o seu lugar. Ele não pode ser exclusivista, mas não pode ser também descartado. Né? O ensino à distância, em grande medida, vou dizer algo que parece estranho, mas a primeira forma de ensino à distância foi o livro. Certo? Essa foi a primeira forma. Você tinha uma atividade no lugar e levava com você um livro, ou pegava numa biblioteca, aquilo é ensino à distância. O que não pode acontecer? Que o ensino à distância seja exclusivo, porque o ensino presencial, ele tem uma série de outras circunstâncias que favorecem o debate, a conversa, a convivência, a troca de ideias. Mas o ensino à distância, ele coloca um requisito maior para a pessoa. Você sabe que é mais difícil quem faz cursos de ensino à distância do que o presencial. Porque numa sala de aula, vamos pensar eu, né, no Colégio de Aplicação em Londrina, né, em 1962, né, a professora dando aula, dona Célia Gonçalves Dias, né, viúva do Vitorino Gonçalves Dias, que dá nome a um estádio de futebol na nossa cidade de Londrina. Ela dando aula, né, e eu podia estar prestando atenção ou não. Ela podia estar falando, e eu podia estar lá no fundo, fazendo o que você fez e eu também, na última página do caderno, desenhando, fazendo o nome da gente 30 vezes de modo diferente. Né? No ensino à distância, eu estou conectado. Então, ele é sim uma modalidade de forma de ensino-aprendizagem que, não sendo exclusiva, tem que ocupar uma parcela da carga, que eu imagino que, em grande medida, na minha experiência, seja aproximadamente, é uma estatística variável, de 30% da carga global, né, de formação, de 30% a 40%, pode sim ser à distância. Mas, como eu disse, o livro foi a primeira forma de ensino à distância. Bom, as perguntas de educação aqui estão bombando. Tem o Valdinei de Londrina. Está perguntando se física e química na escola, se não dava para tirar essas matérias. De maneira alguma, né? Algumas que ele fala que ninguém aproveita, então, não usa. Não é verdade. Você ele não sabe se você vai usar ou não. Vou te dar um exemplo. Vou eu de Londrina para Curitiba, que é uma cidade que tem um clima instável. Bastante. Instável. Certo? Quando eu vou fazer minha malinha, minha mochila, o que for, para ir de Londrina a Curitiba, o que é que eu ponho na mala? Aquilo que, teoricamente, eu vou poder usar. Eu posso colocar um casaco, posso colocar uma roupa mais leve, uma camiseta. Ao chegar lá,
Como Curitiba, tanto faz frio, como chove, como faz sol, né? Como você tem uma oscilação, por conta até da localização, e eu não sei a priori, antes, como será. Então eu tenho que preparar uma mala que seja diversificada. A mesma coisa na escola. Como é que alguém saberá, desde que você tem 10, 12 anos de idade, qual é a rota que você vai seguir? Isto é, se eu vou precisar ou não mesmo de física ou de química, se eu vou precisar de filosofia, se eu vou precisar... Quando eu estava em Londrina, na escola não existia inglês. Eu estudei aqui em Londrina, estudei francês na escola. Eu fui estudar inglês quando eu cheguei em São Paulo, porque o inglês é que começou a aparecer. Hoje, o que é que deve ser ensinado? Inglês ou mandarim? Qual será o idioma daqui a 10 anos? Os dois. Então, os dois. Né? Então, essa lógica, isso significa que por mais que possa ser uma brincadeira, a pergunta física, química, biologia, filosofia, língua estrangeira moderna, são as coisas que a gente põe na nossa malinha, porque a gente não sabe que a gente vai usar depois. Né? Não dá para eu pôr só um tipo de roupa e tomar um susto e ficar batendo frio, batendo dente em Curitiba. A Vânia de Londrina veio com uma pergunta complicada aqui. Como é que a gente pode buscar a verdadeira felicidade? Você sabe que há pessoas que dizem que um dia eu vou ser feliz. Ela diz assim, eu digo, então não será. Porque a felicidade não é um ponto futuro. A felicidade não é um lugar que você chega depois de um tempo. A felicidade é um instante, é uma circunstância, ela é um momento. A felicidade, de maneira alguma, ela é contínua, perene. Eu sempre digo que uma pessoa que diz que é feliz o tempo todo, ela não é feliz, ela é tonta, certo? Porque o mundo tem dificuldade, tem a tribulação, tem percalço. Alguém que está feliz o tempo todo é porque não está entendendo nada. Né? E nesse sentido, a felicidade é uma vibração intensa da vida que te dá gosto de estar vivo naquele momento. Mas você sabe que não ficará. Tua avó e teu avô, meu avô e minha avó diziam, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Com a felicidade também. Por exemplo, a felicidade não vem sempre, mas quando ela vem, você abraça, segura, afaga, cuida dela, porque ela vai embora, mas ela volta. Né? Ela não vem toda hora, mas de vez em quando ela vem. Há pessoas que bloqueiam quando ela vem, porque a pessoa escolheu ser amarga. Ela escolheu aquela que passa o tempo todo em estado de melancolia. Eu ontem caminhava na cidade de Londrina, no bosque, no centro de Londrina. Aquilo me deu uma felicidade de eu sentir alguns aromas que ali estavam. Eu sabia que ia passar, mas enquanto estava. Eu estava em Florianópolis, né, nesta quarta-feira, e eu tenho 2 netos em Florianópolis. E ali, quando eu estava me despedindo deles, na hora de pegar, né, e voltar para uma atividade, para pegar um avião, uma das minhas netas, Ana Luísa, na hora que ela estava saindo a distância dela, ela veio e fez assim, o coraçãozinho com a mão. A vida fez dentro de mim. Eu sabia que aquilo não ia ficar, mas enquanto ficou eu mantive comigo. Então, a felicidade verdadeira é aquela que vem de modo circunstancial. Não dá para ser feliz o tempo todo, mas também não dá para ser infeliz o tempo todo. Nas duas situações você é uma pessoa tonta. Mas se você for feliz o tempo todo, é tonto. Se for infeliz o tempo todo, também é tonto. Você acha que a gente ainda tem muito a refletir, a aprender, a fazer esse exercício do autoconhecimento? Para encontrar essa felicidade mesmo que em intervalos aí da vida? A vida não tem rascunho. A vida não tem rascunho. Né? Você vai escrevendo e vivendo, escrevendo e vivendo. Mas ela também não é pronta. Não tem ninguém que seja feito por completo. Em latim, feito por completo é perfeito. Perfeito é feito por completo. Não tem ninguém que é feito por completo. Por exemplo, eu não nasci pronto. Eu vou me reinventando. Né? Eu nasci em Londrina eu tenho raízes, mas eu não estou mais em Londrina. Eu sou caipira, mantenho várias das coisas caipiras, mas eu não sou só caipira. Né? Eu vou na vida carregando um pouco da minha obra de mim mesmo. Como é que é aquele ditado, enfim, aquela referência que você faz dos chineses, que a gente não deve voltar? Ah, sim. Eu gosto demais de lembrar disso, porque no mesmo lugar, os chineses, né, dizem, você nunca deve voltar a um lugar onde você foi feliz um dia, porque você pode ficar decepcionado. Você tem que se preparar para voltar a um lugar onde você foi feliz. E eu, várias vezes em Londrina, precisei me acautelar para, ao entrar num lugar onde eu frequentei aos 12 anos de idade, que eu não tentasse ali sentir
que eu sentia. Na rua, ele vendia coxinha feita de massa de mandioca, né? E eu gostava demais. Isso quando eu tinha 10, 12 anos de idade. Quando eu passei ali há 20 anos, tinha uma pessoa vendendo também. Claro que não era o mesmo senhor. O senhor na época, agora já era eu, não era ele. Né? E aí eu fui com tudo na coxinha, imaginando que eu ia encontrar o Cortella, o Mário Sérgio, que é o meu nome primeiro, o Mário Sérgio de 12 anos de idade. E eu não estava na mordida na coxinha. Eu não estava. O que eu queria sentir ali, eu não poderia sentir. Eu entendo assim a frase, né, do chinês: você nunca deve voltar a um lugar onde você foi feliz um dia, tentando ser feliz como foi naquele lugar. Você pode sentir, visitá-lo, honrá-lo, né, ser capaz de até de dar um sorriso ao encontrar os lugares por onde você passou. Mas se você tenta viver de novo aquela situação, não, você pode fazê-la passar por dentro do coração. Recordar, fazer com que ela venha dentro do coração outra vez, do córtex, passa outra vez no coração. Recordar, mas de maneira alguma dá para ser feliz daquele jeito. A coxinha não tinha o mesmo gosto, não porque ela não fosse boa, ela até o era, mas porque eu não tinha mais 12 anos, eu não estava mais em Londrina. A experiência era outra. Era outro momento. Bom, vamos ali no TP, tem mais uma pergunta. Qual a sua opinião sobre brincar na construção do saber da criança? É a Daniele, daqui de Londrina. O lúdico, a brincadeira, ela é a melhor forma de aprendizado. Por exemplo, uma parte da nossa conversa aqui agora, ela será melhor quanto mais nós tivermos humor. Não piada o tempo todo, nem tontice, nem ser ridícula ou ridículo. Mas quando nós introduzimos alegria na nossa reflexão, na nossa conversa, melhor será a conversa, mesmo que o assunto seja sério, né? E mais as pessoas que nos veem quererão continuar vendo. Para quem vai a um culto ou uma missa, você aprende muito mais com uma prédica, com um sermão, uma fala, né, quando ele contém alegria e seriedade. Seriedade não é o contrário de tristeza. O contrário de tristeza, aliás, o contrário de seriedade é descompromisso. Uma aula séria não é uma aula triste, uma entrevista séria não é uma entrevista triste, mesmo que o assunto seja sério. Seja denso. E aí eu volto ao ponto. Brincar, o lúdico, é decisivo. Todas as vezes que, por exemplo, eu fiz algo que algumas pessoas fizeram, talvez você tenha feito, que era o cursinho pré-vestibular. No cursinho pré-vestibular não havia chamada, não havia ninguém que te impedisse de sair e a sala ficava lotada. Havia duas razões para isso. Primeiro, porque você tinha um objetivo direto, entrar na universidade pelo vestibular. Segundo, porque o professor ou a professora dava uma ludicidade, né, uma capacidade de brincar. Onde eu mais aprendi na escola, e você também, no recreio. Não que você não aprendeu em sala de aula, mas uma parte que você aprendeu em sala de aula você já esqueceu. Se eu perguntar aqui agora para você, mas eu não vou perguntar, mas se eu perguntar, qual é a diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal? O nome dos 7 primeiros reis de Roma, os 4 latinos e os 3 etruscos. Socorro. Quais foram, quais foram os afluentes à margem esquerda e direita, né, do rio Amazonas? Qual é a capital da Tanzânia? Qual que é o peso atômico do bário? Provavelmente você não saberá, nem eu. Mas no recreio você aprendeu a correr, a pular corda, a brincar de cabra cega, aprendeu a namorar, aprendeu a enfrentar, aprendeu a assustar. Tem coisas que estão com você até hoje. Aprendeu, eu escrevi isso no livro um dia, aprendeu a beijar, às vezes, alguns de nós. Às vezes o primeiro beijo nosso, ainda mais infantil, foi aos 14, 13 anos, na escola. Eu costumo dizer que a gente passa a vida atrás desse primeiro beijo. A vida inteira atrás dele. Às vezes você encontra alguém que ao beijá-la, ela beija daquele modo e você fica com ela. Se ela parar de fazer daquele jeito, você continua procurando. É uma memória afetiva. Isso, é uma memória afetiva fortíssima. Agora, volta à questão. Você não pode esquecer que um ambiente alegre é necessário, que não pode um ambiente descompromissado. Eu não posso entrar numa sala de aula e dizer, o que vocês querem fazer hoje? Isso é ausência de planejamento. O que eu preciso ter é um planejamento que inclua também o desejo das crianças como possibilidade do ordenamento pedagógico em sala de aula. E a alegria. Sabe onde eu aprendi a ser bem-humorado? E eu sou. Meu pai veio para Londrina em 1952. Londrina não tinha quase estradas asfaltadas à volta. Ele era bancário e tinha que visitar os sítios, a roça, as glebas, pelos vários lugares.
usava jipe de capota de lona, né? Não tinha quase como. Ele chegava em casa no fim da tarde, era poeira só de cima e embaixo. Mal ele entrava, em vez de praguejar, xingar, reclamar, qual a primeira coisa que ele falava? Meu pai Antônio, olha como Deus é bom comigo, hein? Hoje estava chovendo, né? E o jipe não quebrou. De uma outra vez ele dizia, olha como eu sou abençoado, hoje acabou a gasolina do jipe na estrada e faltavam só 2 km para um posto de gasolina. Fui andando até lá. Claro. Era pouco. O que ele ensinou? Que quando você vai abrir uma porta, você tem que prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Não que quem vai abrir uma porta tem que esquecer que ela tem fechadura. Mas se você ficar olhando só a fechadura, você não abre. E a alegria, o lúdico, o brincar, é o que abre a nossa condição, né, de faz com que a gente fique no estado de exuberância maior, né? E são os momentos que a gente aprende também, né? Sim. Eu acho que essa oportunidade de viver as coisas de maneira intensa, de enxergar as coisas também de uma maneira verdadeira, intensa, com todos os seus lados positivos e negativos, né? Você entender esse fluxo te faz mais feliz, mais... Claro. E essa felicidade, como a gente falava antes, ela vem, mas ela vai. Mas ela vem, né? E uma das coisas gostosas é que ela vem, por exemplo, uma parte dos momentos mais felizes e alegres da nossa vida tem a ver com abraço, com amizade, tem a ver também com presente, né? Tem a ver também com encontro, né? Tem a ver também com a possibilidade de você ter boas memórias. Eu tenho saudade de várias coisas em Londrina, mas não tenho nenhuma nostalgia, porque a nostalgia é uma lembrança que dói, a saudade é uma lembrança que te faz sorrir, né? Eu, ao caminhar no meu estado, no Paraná, olha, eu estou há meio século em São Paulo, né? Ao caminhar no meu estado, no Paraná, tem vários lugares em que eu tenho uma lembrança gostosa, uma saudade. Fala de um deles para nós. Bom, se você imaginar, quando eu passo perto de Vila Velha, né? Na capacidade de estar em regiões onde eu tenho memória de quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu ia ao Rio Tibagi, né, que eu ia nadar no Rio Tibagi. A primeira vez que eu usei uma prancha de isopor, né, foi no Rio Tibagi, na região de Londrina, brincar no Igapó, pescar ou nadar no Rio Cafezal. Né? A catedral em Maringá, eu tinha 1 ano de idade, saí de Londrina e fui morar em Maringá com a família por 1 ano. Morava na Gilberto de Carvalho, exatamente próximo ali, né, aquela magnífica catedral. As minhas lembranças caminhando, né, em Curitiba, né, aquelas coisas que a gente tem, né, dentro do nosso tempo, né, que marcam a caminhada, não só na rua, né, ali na 15 de novembro, mas olhar as coisas que a cidade coloca, o Teatro Guaíra, tudo isso que eu vim vivendo e construindo memórias, elas ficam mais fortes e elas são gostosas, elas emocionam. Falta um minutinho aqui para a gente encerrar. Queria que você desse uma mensagem final. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas, foram muitas. A melhor coisa numa entrevista, numa aula, numa conversa, numa palestra, num livro, é lembrar que pense nisso. A frase jamais é pense isso. Porque pense isso é autoritário. Pense nisso é um convite. E é isso que a gente faz aqui nessa nossa reflexão. Pense nisso. Conversei com o professor, o mestre, para mim um grande mestre, educador, filósofo, queridíssimo, simpaticíssimo. Que bom. E foi um prazer imenso. Obrigado. Queria te agradecer muito a Com disponibilidade gosto. de ter Obrigado. vindo aqui e participado conosco. Com alegria. Muito Obrigado, viu? Eu vou repassar todas as perguntas de vocês para ele. E tem reprise. A gente anuncia aí nas redes sociais e também aqui na Rede Massa. Um abraço, até o próximo sábado. Tchau. Tchau, um abraço. Obrigado. Sabe que Franca tem uma pesquisadora da Unesp, da área de História, porque a coisa de História da Unesp é muito boa. Fantástico lá. E tem direito lá em Franca, é bom. Ela é uma pesquisadora que fez um doutorado sobre inscrições tumulares. A história da cidade, das pessoas, das famílias, pelas inscrições dos túmulos.
que é uma coisa que o europeu faz muito bem. Se você olhar os cemitérios, os franceses fazem isso com alegria. Mas ela fez ali em Franca, né, com Olha gosto. Só. Porque é cidade muito antiga. Tem chamada ou pode desmicrofonar? Tem nada? Tudo ok? Podemos levantar já? Pode sair?